doença da Melissa a gente descobriu quando o olhinho dela estufou, né? Estufou todo para fora. A gestação foi muito tranquila do Pierre. Eu fiz 10 ultrassons do Pierre. Ela apareceu com algumas manchinhas no corpo, umas manchinhas café com leite. E eu, mãe de primeira viagem, mãe solteira, não sabia, não fazia ideia, porque eram aquelas manchinhas ali quando ela nasceu, que ela nasceu com aquelas manchinhas. Ele foi e falou comigo, olha, eu vi aqui, deu isso, então o membro está curto, a cabeça está maior e você faz um ultrassom morfológico. E aí eu levei ela lá no Hospital São Geraldo, a gente descobriu que era um glioma. Nem sabia falar essa palavra, glioma. E aí, o que causou o glioma? Uma palavra pior, neurofibromatose. É um palavrão. Flávia, doutor Marcos Lima conversou comigo e ele acha que seu filho é um anão. Quando ela me falou assim, eu não tive outra reação a não ser a rir. Eu fiquei nervosa e comecei a rir. Foi onde, assim, o meu mundo se abriu, meu chão se abriu, meu mundo caiu. Por quê? Ela estava bem. Mas eu olhava, procurava nele alguma coisa, mas não via. Eu não conseguia enxergar nanismo nele, entendeu? Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma doença é considerada rara quando afeta menos de 1 a cada 2.000 pessoas. Essas doenças são caracterizadas por diversos sinais e sintomas que variam não apenas de uma doença para outra, mas também de uma pessoa para outra tendo a mesma doença. Fui na primeira consulta médica dele, pediatra. Ela foi avaliando ele e ela não conformava que ele era normal, né? Ela falava que ele tinha alguma coisa. E aí ela falou comigo que ia me mandar para uma consulta neurológica. Chegou lá nessa consulta neurológica, deu nada. Aí ela foi fazendo um exame de sangue cariótipo. Aí eu fui e falei assim, fui lá fazer o exame. Na terceira vez eu falei com ela, seu doutora, eu não vou fazer mais nada. E briguei com ela. Quando ele estava com 7 meses, ela falou assim, Flávia, vamos passar uma borracha nisso, se nessa próxima consulta que eu marcar, você chegar lá e não for nada, eu passo uma borracha nisso e pronto. Aí a gente acaba com isso, mas eu vou mandar ele para uma consulta genética. Aí eu falei, doutora Tatiana, eu não estou aguentando mais, que a gente vai numa consulta, faz um exame, faz outro, a gente desbalda de arrumar dinheiro para poder fazer um exame, outro exame, e a gente não consegue achar nada. Para mim, ele não tem nada. Ela falou assim, mas eu vou mandar você para uma consulta genética. Aí foi eu para a consulta genética. No final do dia, eles falaram comigo assim, Flávia, a gente examinou o Pierre todo e o Pierre tem acondroplasia. Tem algumas coisas que eu consigo fazer e algumas coisas que eu não consigo. Comecei a chorar. Ali foi que eu acordei e comecei a enxergar a verdade, né? O que realmente era, né? Aí eu comecei a chorar e entrei em desespero lá. Embora raras, existem muitas, totalizando cerca de 7 a 8 mil diferentes doenças. Esses e outros fatores resultam no desconhecimento de muitas doenças pela população em geral, tornando a conscientização uma necessidade mais que urgente para essas patologias. Ser a mãe de um raro, hoje, é complicado porque muitas das vezes as pessoas não aceitam. Por exemplo, eu, mas a Melissa, a gente anda muito de ônibus para fazer o tratamento, essas coisas. Hoje a gente não tá, mas ela sempre anda com cordão girassol para procurar identificar, porque visivelmente a deficiência dela não é nítida, não é. Mas para poder identificar, a gente sempre anda. Então tem essa questão da conscientização das pessoas. Para mim, ser uma mãe rara, mãe de um raro, é só essa questão, sabe, de conscientização das pessoas, que às vezes elas não entendem, a má informação, as pessoas não têm tanta informação ainda. Tá chegando, mas ainda não tem. Quando a gente pôs ele na escolinha de futebol, a gente percebe muito, os meninos ficam pegando no pé, né? Ah, não, e fica pegando o pé dele. A dificuldade de futebol é porque
os meninos eles chutavam minha canela muito forte. Eu tava desistindo. Eles estavam me machucando. Aí na segunda vez que eu entrei, foi tudo bem. Já comecei a me dando bem. Aí comecei a conhecer a quadra. Comecei como de bem. A baixa prevalência dessas doenças, bem como seu grande grau de complexibilidade, torna o desenvolvimento médico-científico um longo e demorado desafio. O diagnóstico muitas vezes é tardio e o acesso a tratamento e medicamentos para as doenças raras é extremamente difícil, principalmente para famílias de baixa renda e no interior dos estados. Aí o posto já encaminhou para a PAI, para ele fazer o tratamento de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiólogo e psicólogo. Aí ele ficou durante 7 anos na PAI, fazendo esse tratamento. Aí ela começou todo o tratamento, quiseram fazer primeiro a quimioterapia, né, para combater aquele tumor que estava crescendo no olhinho direito dela. E aí descobriram que ela tinha perdido a visão do olhinho direito e entrando com a quimioterapia, com tratamento com o neurologista. Ele, com 4 anos, ele teve que fazer uma cirurgia de adenoide, ele escorria muito o nariz, era constante o nariz escorrendo, aí teve que fazer cirurgia de adenoide, fez a cirurgia de adenoide. Quando ele completou 6 anos, aí a gente teve que tirar a amígdala dele, que era muito grande, as amígdalas dele. Ele tinha 90% de ele tinha 10% só de respiração, e a gente passava muito aperto com ele, dormindo por conta de respiração, né? Ele dormia muito em pé, assim, no meu colo. Dormia em pezinho no meu colo. A noite toda a gente passava muito aperto com isso. A gente já socorreu ele várias vezes dormindo, sufocando, porque ele estava com a apneia do sono. Aí a gente resolveu fazer essa cirurgia com 6 anos, quando ele tinha 6 anos de idade. Fizemos a cirurgia, a adenoide voltou, teve que fazer adenoide de novo. Aí fez amígdala e adenoide. Aí depois que ele fez amígdala e adenoide, aí ele melhorou 100%. Nossa, teve vida, né? Respirou. Os raros, em grande maioria, são crianças que perdem boa parte ou quase toda a infância. Jovens que perdem a voz, perdem a visão, a juventude, famílias que não vivem lembranças básicas e, muitas vezes, perdem a esperança. Não estamos falando apenas de saúde, são vidas que não podem esperar. Precisamos ter políticas públicas sólidas e um sistema que funcione para todos. É preciso agilidade em toda a jornada do tratamento. E assim foi durante 4 anos, durante toda a pandemia. Detalhe, durante toda a pandemia. E aquele medo, né? Continua o tratamento ou não? Porque todo mundo em casa, de máscara. E aí entrei em contato com o médico dela, o doutor Nonato, e ele falou, não, o hospital não vai parar, principalmente os pacientes oncológicos, e taca a máscara nessa menina e vem. Dentro de ônibus, enfrentando isso tudo dentro de ônibus, aquela coisa toda. Assim, continuamos todo o tratamento até 2020. E durante esses 4 anos que ela ficou sem fazer a químio, que foi de 2020 a 2024, infelizmente a doença evoluiu para o outro olho. Só que assim, durante esses 4 anos ela fez o acompanhamento, fazendo sempre uma ressonância, fazendo sempre exame de sangue, e ela estava tranquila. Foi quando eu notei que ela estava começando a ter os mesmos sintomas de 2018, 2017, que nós descobrimos a doença. E onde ela estava batendo em alguns lugares, né? Ela não estava conseguindo focar a visão lateral. Mas aí entramos de novo com a quimioterapia, onde ela está em tratamento hoje em dia, fazendo as quimios lá no Hospital das Clínicas. Eu já tinha visto, mas nunca imaginei na minha vida que um dia eu ia conseguir esse medicamento por conta do valor, né? E tipo assim, nunca nem procurei saber, assim, a fundos do medicamento, valor, essas coisas, porque eu já imaginava que era uma coisa muito absurda e que eu jamais um dia ia ter condições de poder manter com esse medicamento.
A associação existe para ajudar o paciente raro na busca e cumprimento da jornada de tratamento. Através de eventos que realizamos, como fóruns e mutirões, conscientizamos a população, bem como identificamos e acolhemos pacientes de todo o Brasil. Ia ter um congresso da Associação Atópicos Brasil, no fórum. A gente ficou assim, encantado com tudo. O Atópicos abraçou a gente com todas as forças, né? E aí, dei a minha palestra lá, falei, recebi a ligação, né, da associação logo na semana seguinte. Com a graça de Deus, né, em primeiro lugar, que Deus é maravilhoso, em todos os momentos, e não abandona a gente nunca. Com 8 meses, saiu. Chegou esse medicamento na mão do Pierre. E aí a gente começou o tratamento. O tratamento eu gosto muito. Eu gostei muito quando minha mãe falou assim: você vai ter um remédio que vai deixar você crescer mais. Aí eu fiquei mais emocionada. Então, assim, eu conheço muito pouco da neurofibromatose. Mas, assim, eu creio que a Melissa não vai passar disso daí, sabe? Não vai agravar. E se agravar também a gente está pronta para enfrentar qualquer coisa, de verdade. Né, Mel? A gente não larga a mão uma da outra, não. De jeito nenhum. Está junto, já falei com ela, estou junto com você até o fim. E é isso. Né? Já tem 42 inscritos já? Você está falando do canal ou da minha idade? Do canal. No canal. Pede para seguir você. Aí, aproveita. Vai. Sigam a Melissa no YouTube, Melissa Dias. A foto dela é ela e o Natan. Natan por aí. É isso? Minas Gerais, exemplo da identificação de doenças raras em recém-nascidos, onde, através da implementação do teste do pezinho ampliado, é possível triar mais de 60 doenças raras, impactando milhares de famílias. O que você quer ser quando for adulto? Fazendeiro. Porque eu gosto muito de animal. E minha mãe, como eu fiquei sabendo que minha mãe falou assim, fazendeiro fica rico, já comecei a ficar impressionado. O que você quer ser? Mas, por Polícia. que você quer ser policial? Como eu já sou bem acostumada com isso, porque alguns policiais já foram na minha sala explicar isso. E eu já aprendi que é pra falar com a mamãe quando alguém fazer alguma coisa mal comigo. E quando eu crescer, se acontecer isso com algum filho, eu vou prender. Isso é um esporte legal pra mim. Você acha que a adulto vai te atrapalhar? Sendo criança, eu consigo ver as cores e coisas melhores. Então, quando eu crescer, não vai fazer diferença. Neste Dia das Doenças Raras, eu gostaria de fazer um apelo a você que está assistindo esse vídeo. Compartilhe, curta, nos ajude a alcançar mais pessoas. Use a hashtag Somos Raros, fale deste dia para seus amigos, sua família, seus vizinhos. Vamos juntos colocar os raros em evidência e lutar por políticas públicas eficientes. Vamos juntos tornar este país um orgulho no diagnóstico e tratamento de doenças raras. Vamos juntos mudar vidas, salvar crianças, resgatar jovens e levar esperança a todos os lares que tenham algum doente raro. Pierre cresceu agora 4 centímetros. Esse medicamento ele cresceu 4 centímetros e a gente está na expectativa, né? A gente vive pela fé. Eu, mas a Melissa, se a gente não tivesse fé em Deus, eu acho que a gente não suportaria nem metade do que a gente está passando. A deficiência não é um problema para mim. E a mamãe sempre falou comigo assim, que no céu não existe cegos. E para mim isso vai ser prometido, porque tudo que está escrito na Bíblia é prometido. Eu sou Mário Cavaca, presidente da Associação Brasileira de Pacientes Atópicos, Oncológicos e de Doenças Raras. Deixo aqui o meu até logo e muito obrigado por assistir.